Meus amigos, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, deu uma entrevista recentemente e nela revelou que o presidente Bolsonaro teria revelado a ele um arrependimento do que ele teria dito durante a pandemia, né? Que é uma frase infeliz realmente, que foi descontextualizada e massificada pela velha mídia à época. Bom, é importante que a gente fale sobre isso porque uma série de desdobramentos vem a partir dessa declaração. Inclusive, tem algo que a gente pode tirar aí do que o Valdemar falou, né? Talvez aí fazendo uma conjectura para 2026 do que a gente pode esperar do candidato à presidência, do candidato à direita, tá? Primeiro vamos acompanhar aqui a fala do Valdemar, olha só. Mexeu com um segmento que emprega milhares de pessoas. Do que mais Bolsonaro se mostrou arrependido nessas conversas com o senhor? Não, esse ele nem fala, na pandemia, né? Porque ele teve uns 2 episódios na pandemia, como ele estava, a imprensa estava em guerra com ele, aquilo não saía da televisão e da internet. Ele fez uma brincadeira um dia, e aquela história de um socoveiro, aquilo foi mortal para esse pessoal que tinha parente doente e tudo, e principalmente as mulheres que cuidam das crianças, que cuidam da família. Ele perdeu muito voto com as mulheres. Por isso que nós queríamos uma mulher de vice. E era importante. Bom, tá aí. O Valdemar, ele é um velho lobo da política, mas dá para ver que ele não lida muito bem com as palavras, né? Aquilo não foi uma brincadeira o que o Bolsonaro fez, o Valdemar. Aquilo foi mais um desabafo, num momento em que a velha mídia perguntava a todo momento para o presidente Bolsonaro sobre as mortes que lamentavelmente estavam ocorrendo. Cara, não tinha vacina ainda, o governo federal estava distribuindo dinheiro, estava mandando dinheiro para todo mundo, para estados, para municípios, não faltou dinheiro para insumos, não faltou dinheiro para respirador, não faltou dinheiro para equipamento, não faltou dinheiro para nada. Inclusive, foi uma farra, uma festa, né? O consórcio Nordeste que o diga. O senhor Flávio Dino, que hoje está lá no Supremo, na época era governador do Maranhão, gastou milhões de reais em respiradores pagos à vista que nunca chegaram e foram comprados numa loja chamada Hemp Care. Tá? Hemp, para quem não sabe, significa maconha. Então era uma loja, uma empresa de produtos derivados da maconha, né? Começa por aí. Então não faltou nada. E a vacina não estava pronta ainda. Lamentavelmente, muita gente estava morrendo e a mídia a todo momento perguntando isso pro Bolsonaro. Ai, morreu tanta gente, não sei o que não sei o que, isso e aquilo, morreu. E Bolsonaro chegou no momento que falou, pô, não sou coveiro, por que você está falando isso para mim? A gente lamenta, né? Eu me lembro como se fosse hoje o Bolsonaro falando. A gente lamenta as mortes, não sei o que e tal, mas a vacina não está pronta ainda, que não sei o que. Então foi mais um desabafo, não foi uma brincadeira. Bolsonaro jamais brincaria com isso. Assim como a outra frase dele imitando o Mandetta, né? O Mandetta falou que só é para ir para o hospital quando faltasse ar. Daí a mídia foi lá, descontextualizou aquele trecho e só o que foi massificado foi Bolsonaro imitando alguém com falta de ar. Mas na verdade ele estava se referindo ao Mandetta, né? O protocolo Mandetta, que falou para as pessoas procurarem o hospital só quando sentisse falta de ar, ou seja, só quando fosse tarde demais, né? Enfim, o presidente, ele veio basicamente dizer, olha, eu me arrependo de ter dito isso, foi uma frase infeliz, a gente sabe que foi mais um desabafo, não foi uma brincadeira, mas de fato foi uma frase infeliz, porque as pessoas estavam perdendo entes queridos, né? E aquilo não pegou bem, e certamente tirou votos do presidente Bolsonaro. Bolsonaro sabe disso. Sabe, sinceramente, pessoal, mudando um pouco aqui o aspecto, e eu já falo aí de uma, digamos, uma possível dica aí que o Valdemar deu a respeito do ano que vem, né, para o candidato, eu acredito, eu passei muito tempo pensando e acreditando que, de fato, teve alguma coisa errada na eleição em 22, tá? Não estou falando da interferência do TSE, né, do peso da balança que foi mais para um lado do que para o outro, milhões de inserções que o presidente Bolsonaro teve a menos em relação do que o Lula na campanha, né? As inserções são aquelas propagandas, né, em rádio, TV, principalmente no Nordeste. Não vou falar também da censura seletiva, do que o presidente Bolsonaro não pôde fazer e o Lula pôde, né?
de proibição de gravar vídeo, por exemplo, na Alvorada, enfim, uma infinidade de coisas. Mas eu me atenho a denúncias de fraude, né? Coisas realmente estranhas aconteceram. Olha, teve ali uma sessão eleitoral com 100% dos votos para o Lula. Realmente, cara, teve fraude, não teve fraude? Olha, se teve, sinceramente, eu acredito que ela não seria suficiente para mudar o resultado da eleição, tá? Isso é o que eu penso hoje. Na época, eu pensei também, só pode ter sido fraude, não sei o quê. Enfim, pensar todo mundo pode, né? Ainda pode. Mas hoje eu tenho para mim que, cara, realmente o Brasil tem o presidente que merece. Por que eu tô dizendo isso? Porque a quantidade de idiota, a quantidade de bandido, de apoiador de bandido nesse país é gigantesca, é estratosférica. A quantidade de gente desinformada, a quantidade de gente que, digamos, não tá nem aí pra política, é muito grande. Então, quando você diz que o Lula teve 60 milhões de votos, eu realmente não duvido, porque, por exemplo, eu venho aqui no Instagram, eu só tô falando de Instagram, não vou nem ver outras redes sociais. Aí a gente vê, por exemplo, aqui, Oruan. Oruan, né, eles falam que é rapper, né? É filho do Marcinho VP, que é um dos líderes do Comando Vermelho, tá? O cara tem quase 10 milhões de seguidores. 10 milhões de seguidores. O cara é filho de um dos maiores traficantes do país. Aí foi solto pelo STJ, se não me engano, recentemente. Temos aqui o garoto Foca, né, o Felipe Neto. Tem quase 18 milhões de seguidores. Isso só no Instagram. No YouTube, o cara tem quase 5 vezes isso. É o maior canal do YouTube brasileiro, se não me engano. Aí a gente vem aqui para a cereja do bolo. Anitta. 63,4 milhões de seguidores. Uma parte disso aqui é internacional, porque ela faz turnês aí em outros países e tal, mas eu não diria que mais do que 10% seja internacional, tá? A Anitta só no Instagram deve ter ali, de brasileiros, mais de 50 milhões de seguidores. Quando você tem a Anitta, uma figura como a Anitta, que tudo que tem a oferecer para o público é balançar a bunda, é mostrar o corpo. Quando uma pessoa dessa tem 50 milhões de seguidores, realmente você entende e faz sentido que o Lula tenha 60 milhões de votos, sabe? Aí quando você para pensar na quantidade de bandido, de apoiador de bandido, de vagabundo, de gente que não tá nem aí pra nada, de gente desinformada, de gente que ainda assiste a Globo, realmente, cara, não dá pra duvidar que o Lula teve 60 milhões de votos, entende? Então, mas é claro, né, teve muita coisa errada na eleição, a balança pendeu para um lado, o presidente Bolsonaro foi injustiçado, a direita foi perseguida, a Vaza Toga tá aí expondo que Alexandre de Moraes e o TSE criaram um grupo ali para perseguir, calar, censurar a direita durante as eleições de 2022. Eu mesmo tive meu canal censurado, né, há uma semana antes da eleição, inclusive a minha campanha foi prejudicada por isso, mas excluindo tudo isso aí, meus amigos, não dá realmente para duvidar que o Lula tenha tido isso aí de votos, tá? É trabalhar para que em 2026 a gente convença as outras pessoas, né, ou boa parte delas, que o Lula foi a pior opção, né? Que a gente, apesar de não gostar de Bolsonaro, por exemplo, precisa de alguém no mínimo honesto, né? Porque durante os 4 anos do governo Bolsonaro, vocês acusavam ele de tudo, menos de corrupto, né? Você pode chamar Bolsonaro do que for, mas de corrupto nunca vão chamar. Enfim, trocando agora para o que o Valdemar falou a respeito de ter uma vice-mulher, né? Porque muitas falas pegou mal, Bolsonaro já tinha uma imagem negativa para essa parcela do eleitorado. Eu acho que faz até sentido ter uma vice-mulher em 2026 e que talvez essa vice seja alguém do centrão e não alguém da direita. Porque a gente vai precisar se aliar ao centrão para vencer o Lula e o PT com todo o establishment na mão, com a máquina na mão, com a mídia na mão em 2026. Não vão achar que tendo, sei lá, Bolsonaro como presidente e alguém de direita na chapa que a gente vai ter realmente alguma chance de tirar o Lula com a máquina na mão. Isso não vai rolar. A gente vai precisar de alguém do centrão e talvez alguém
né, uma mulher como vice, tá? Se for o presidente Bolsonaro como o candidato. Tá? Como eu sigo acreditando que possa acontecer. Não é impossível. É improvável? É, mas não é impossível, tá? Pode acontecer. Como pode acontecer de nós termos o Eduardo, o filho dele, como pode acontecer de nós termos até a própria dona Michele, e aí alguém como vice, mas que seja alguém do Centrão. Mas o fato é esse, nós teremos alguém do Centrão como vice do presidente Bolsonaro. Não só para que a gente tenha a maior chance de vencer a presidência, né, a eleição à presidência, como também como parte de articulação para que a gente forme uma maior bancada de direita no Senado em 2026. É claro, se a gente der a vice-presidência para o Centrão, eles vão abrir mão de candidatos para o Senado em vários estados. E isso vai beneficiar a gente, que vai lançar mais candidatos. E como o ano que vem a gente vai votar em 2 nomes para o Senado, serão 2 senadores por estado, é tudo que a gente quer. Ter maioria no Senado para pôr um freio em tudo que vem acontecendo no país. É isso, meus amigos. Não acredito que o Valdemar tenha mentido, porque o próprio presidente já disse isso em algumas ocasiões, né? Que ele se arrepende de algumas falas, principalmente durante a pandemia, e que se ele pudesse voltar atrás, ele não diria certas coisas, né? Acredito que essa era uma delas, porque apesar de não ter sido uma brincadeira, como disse o Valdemar, foi um desabafo. É compreensível, mas que ele poderia ter evitado, né? É isso. Curta, comente, compartilhe o vídeo. Coloca nos comentários a sua opinião. Fiquem com Deus e até a próxima.